Neste curso, vamos calcular e desenhar no AutoCAD todos os parâmetros do projeto de instalações hidráulicas de um edifício real. Esse prédio aqui, que eu mesmo projetei e construí em 2013. Eu fiz todos os projetos desse prédio, arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidráulicas, e depois construí o prédio em 6 meses. Sim, o prédio já está pronto. Olha a foto do prédio construído aí. E tem pessoas morando nele há mais de 7 anos. Em todo esse período, eu nunca tive reclamações sobre hidráulica. É muito comum problemas de vazamento e infiltração no pós-obra. Mas você pode evitar isso se fizer o que eu ensino aqui. E eu faço nas minhas obras, você também pode fazer nas suas. Nossa estratégia para esse curso será a seguinte: vamos calcular passo a passo todos os projetos hidráulicos para este prédio. Vamos fazer isso juntos. Eu vou te passar a teoria resumida sobre cada tópico e em seguida vou fazer os cálculos detalhados aplicados a esse prédio. No final do curso você vai ter calculado e desenhado os projetos de água fria, água quente, esgoto e águas pluviais deste exemplo real. E aí eu vou te passar a planilha, o meu resumo com a memória de cálculos, além dos projetos prontos, para você poder aplicar isso nos seus próprios projetos. Faremos isso em 14 aulas. Essa é a aula 0, que é entender o projeto, como é que funciona o prédio para a gente poder conceber a rede hidráulica. Na aula 1, que é a segunda aula, nós entramos na rede hidráulica propriamente dita, ou seja, vamos estruturar a rede hidráulica e explicar como funciona cada elemento de água fria e de água quente para o prédio. Na aula 2, nós vamos calcular o consumo diário de água, que é o ponto de partida para você dimensionar todos os elementos de hidráulica. Na aula 3, nós vamos calcular o volume de todos os reservatórios e definir esses reservatórios para o prédio, incluindo o boiler, que é o reservatório de água quente. Na aula 4, nós vamos calcular o diâmetro de todas as tubulações de água quente e de água fria do prédio. Na aula 5, nós vamos calcular a potência da bomba para que você possa especificar a bomba no projeto. Na aula 6, nós vamos definir o sistema de aquecimento, calcular a potência desse sistema e para o sistema solar nós vamos calcular a quantidade de placas solares que devem ser colocadas no topo do prédio para que a água possa ser aquecida. Na aula 7, com os projetos de água fria e água quente calculado, nós vamos desenhar esses dois projetos no AutoCAD. Aí na aula 8 nós entramos na parte de esgoto. Então o primeiro passo é definir todas as tubulações de esgoto e calcular o diâmetro dessas tubulações. Na aula 9 nós temos que dar um destino final ao esgoto. E quando não se tem rede pública, o destino final comum é a fossa e o sumidouro. Portanto, vamos calcular a fossa, calcular o sumidouro e detalhar em desenho como você pode fazer isso para este prédio. Na aula 10, nós vamos tratar de toda a rede pluvial, conceber a vazão de projeto, conceber a calha, conceber os tubos verticais e horizontais, conceber o destino final da água pluvial, o sumidouro ou a vala de filtração da água pluvial e calcular todos esses elementos para a água pluvial. Na aula 11, já que os projetos de esgoto e águas pluviais estão prontos, nós vamos desenhar esses dois projetos no AutoCAD. Na aula 12 é um tópico extra, ou seja, é um tópico muito importante que é o reaproveitamento das águas pluviais. Se você quiser usar água da chuva, como é que você faz? Vou te ensinar nessa aula. E na aula 13, nós concluímos o curso dando instruções de como executar a obra de instalações hidráulicas e quais são os cuidados necessários para que você possa ter uma rede hidráulica eficiente sem dar problema e sem te dar dor de cabeça no pós-obra.